Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Temos o prazer hoje de contar com a doutora Elisa eh, Bogossian. É isso, né? A doutora Isso. Elisa é intensivista, doutorado e estudante de pós-doutorado no Hospital Erasmo. Eh, e hoje vamos ter o prazer de escutar ela falar sobre microdiálise nos pacientes neurocríticos. A doutora Elisa, bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada pelo convite. Vou só compartilhar minha tela. Eu não posso compartilhar minha tela. Está desativada. Está activado? Tá, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Peraí. Sem problema. Essas tecnologias. Pronto. Acho que Agora eu estou conseguindo, sim. Então, acho que agora foi, né? Tá. Então, o tópico que vocês me chamaram para falar hoje foi sobre o uso da microdiálise cerebral nos pacientes com lesão cerebral aguda, né? Então, primeiro, o que é a microdiálise cerebral? Então, a microdiálise é uma monitorização invasiva, é um monitor que é colocado no parênquima subcortical, mas tem uma área de monitorização, geralmente 2 milímetros, então ele é uma monitorização muito local, tá? E a posição de onde o catéter está, determinar essa posição é essencial para poder interpretar os resultados. O que a microdiálise permite? Ela permite medir certos metabólitos no tecido cerebral, então no líquido extracelular do tecido cerebral. Tá? E isso permite interpretar como está o estado do metabolismo do cérebro quando tem uma lesão aguda. É considerado um monitor seguro. Geralmente ele é utilizado junto com outros monitores invasivos intraparenquimatosos, por exemplo, PbTO2, né, que é a pressão parcial de oxigênio do tecido cerebral, e com a PIC intraparenquimatosa, ou com os efeitos possíveis laterais da microdiálise, é sempre no contexto também de PbTO2 e PIC intraparenquimatose. Então, pelo menos o catéter da microdiálise, ele é tão seguro quanto o catéter de PIC intraparenquimatose. Então, na verdade, tem um perfil de segurança muito bom. Qual é o problema da microdiálise? Primeiro que a gente tem que medir a cada hora, é possível fazer a cada meia hora também, mas não é uma monitorização contínua, ela é semi-contínua, tá? Pelo menos nas máquinas tradicionais. Então, isso significa que você tem que ter um pessoal dedicado para fazer isso. Então, o uso na prática clínica depende muito de se você tem recurso humano para isso. E, infelizmente, ela não está disponível nos centros, porque, embora a máquina da microdiálise, que faz, o analisador, né, que faz as medidas em si, não é caro, mas os substratos, os reagentes, o catéter e tudo que você precisa para o kit para poder inserir um catéter de microdiálise, isso é caro.
Então, também tem um custo financeiro envolvido, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a técnica. Então, como eu falei, geralmente ele é inserido num contexto de monitorização multimodal. Então, você pode inserir ou tunelizado, ou através de um bolt, né? Que você tem normalmente 2 ou 3 saídas. O primeiro catéter a ser inserido, ele é o da microdiálise, porque você tem que garantir que a membrana semipermeável que está dentro do catéter, ela está pegando uma área de tecido totalmente imersa no tecido e que ela está pegando uma área de tecido que não foi ainda danificado por outras monitorizações. Além disso, o catéter ele é muito fino e muito flexível. Então, se você coloca o catéter de microdiálise depois, você não vai conseguir tão profundamente, porque os outros catéteres que estão dentro do Bolt vão interferir, tá? Depois, o próximo catéter a ser colocado é o da PbTO2, é catéter de pressão parcial de oxigênio na intraparenquimatosa, é o último, tá? E, normalmente, você tem todos esses monitores dentro do quarto do paciente e você tem o analisador, que é uma máquina de laboratório, que só analisa líquido proveniente da microdiálise, e esse analisador permite sempre avaliar glucose, lactato, piruvato, glutamato e glicerol. Dependendo do tamanho da membrana, a gente tem 2 tipos de membrana disponíveis comercialmente, uma de 20 kDa e outra de 100 kDa. Você pode também medir moléculas maiores. Mas para esses 2 tipos de membrana, de tamanho de membrana, ou de 20 kDa ou de 100 kDa, conseguem medir esses metabólitos todos, glucose, lactato, piruvato, glicerol, glutamato, sem problema, tá? Então, você uma bomba infusora, que é uma microbomba infusora, que consegue infundir o líquido que a gente chama de perfusato ou dialisado com uma velocidade pré-estabelecida. Os estudos mostram que a melhor velocidade para você realmente atingir o equilíbrio e poder captar os metabólitos adequadamente e medir realmente a concentração deles, você tem que ter um fluxo de 0,3 microlitros por minuto. Então, é realmente lento, tá? E esse perfusato ele é estéreo e ele é basicamente um cristalóide que tem NaCl, tem KCl, tem cálcio, tem magnésio, mas algumas soluções mais novas, elas têm também colóide, o albumina ou o dextran, na tentativa de melhorar a captação dessas moléculas. Tá? Então, o que acontece é basicamente o que acontece, né? Então, você tem um catéter que tem uma membrana semipermeável de 20 kDa ou de 100 kDa. E o que acontece é que você infunde essa solução padrão e uma velocidade que é o suficiente para você atingir um equilíbrio. E com isso você tem difusão das moléculas do interstício para o dialisato e vice-versa para poder equilibrar a concentração. E aí esse líquido já com as moléculas do líquido extracelular é recoletado num frasquinho bem pequeno, e que normalmente em 1 hora você consegue coletar 18 a 20 microlitros de fluido extracelular cerebral. E aí essa amostra vai ser colocada no analisador, e aí você se por acaso o que acontece? Assim que você instala a bomba infusora, ela vai fazer um flush, que são 15 microlitros. Então, isso é muito rápido, né? Isso é para tirar o ar do sistema. Então, quando você faz esse flush, essa amostra tem que ser desprezada. Tá? Esse flush é feito em 10 minutos. Então, normalmente, a primeira hora da microdiálise, a gente sempre despreza por isso.
tá? Porque ela não é precisa. Primeiro porque pode ter tido um pouco de dano tecidual, né? Então você quer eliminar o excesso das substâncias por causa do dano tecidual. E segundo, porque a velocidade de infusão foi muito rápida, pelo menos nos primeiros 10 minutos, e isso impede que você tenha um equilíbrio, então você não vai conseguir medir. Tá? E todas as vezes que, por alguma razão, precisar trocar o dialisato ou precisar fazer um flush, esse líquido também tem, essa amostra também tem que ser desprezada. E para você interpretar os resultados, você tem que saber onde está o catéter. Então, esse catéter ele tem uma ponta que é de ouro, então você consegue ver na tomografia e em algumas ressonâncias. Importante é que, embora o catéter em si ele seja compatível com ressonância, a bomba não é. Então, isso tem que ser removido normalmente antes do paciente, desconectado antes do paciente ir para a ressonância. Então, aqui a gente tem um exemplo da pontinha de ouro, que permite saber qual é a localização. Lembrando que a microdiálise sempre é o mais profundo, né? Então, por que usar a microdiálise? Principalmente porque já foi verificado em vários estudos em lesão traumática, em TCE, em trauma crânico e em hemorragia subaracnoide, principalmente, que você pode ter eventos de alteração no metabolismo cerebral, mesmo na presença de valor de pressão intracraniana considerado normal e um valor de oxigênio considerado normal. As metábolas elas podem até preceder alterações na pressão intracraniana e no oxigênio, na pressão parcial de oxigênio. Então, seria por isso que nós utilizaríamos esse monitor, né? A maioria dos estudos usou esse monitor para ser um sistema de alerta precoce de lesão cerebral secundária, né? Porque a lesão cerebral primária ela já aconteceu, não tem muito que a gente possa fazer a respeito. O que a gente pode fazer é evitar que tenha lesão secundária, que agrave ainda mais o prognóstico do paciente, ou detectar essas lesões secundárias rápido o suficiente, cedo o suficiente para tratar. Então, por exemplo, eu tenho um estudo em hemorragia subaracnoide que já mostrou que a relação, um dos valores que eu vou explicar da microdiálise é a relação lactato-piruvato. Ela pode estar mesmo antes de você ter vasoespasmo no Doppler transcraniano e antes de você ter PbO2 baixo por causa do vasoespasmo. Valores alterados da microdiálise, principalmente da glucose e do lactato do piruvato, são relacionados com um desfecho neurológico desfavorável e com mortalidade, tanto em pacientes com lesão traumática cerebral, quanto em pacientes com hemorragia subaracnoide. E, como todos os outros monitores invasivos e monitores em geral, você pode usar para monitorizar também o efeito do tratamento. Por exemplo, se você está se o paciente fez uma hipoglicemia, você está com glicose, você pode ver se a glicose do tecido cerebral também está aumentando, ou se você ainda tem uma neuroglicopenia. Você usa insulina, também pode causar uma redução na glicose medida pela microdiálise. Se você faz tratamento da temperatura, seja hipotermia, que não usamos mais, ou controle estrito da temperatura para evitar febre. Isso também pode mudar os parâmetros da microdiálise. Então, antes, quando o paciente estava com febre, você pode ver um aumento da relação lactato-piruvato, por exemplo, e depois, com o tratamento da febre, essa relação começa a cair. Por exemplo, quando o paciente está com vasoespasmo, que a gente vai tratar, e a gente faz terapia de aumento da pressão, né, para poder aumentar a pressão de perfusão cerebral. Isso também a gente pode ver mudanças no metabolismo do cérebro, tanto positivas quanto negativas, se você está aumentando ou diminuindo
a pressão. Durante teste de despertar diário, tudo isso já foi testado em pequenos estudos. Você vê que pode haver uma diferença mesmo pré e pós-tratamento, e que aqueles pacientes que respondem ao tratamento, geralmente eles, pelo menos, têm um desfecho melhor. Mas quais pacientes? Eu já falei um pouquinho disso. São os pacientes com lesão cerebral aguda grave, né? Então, são aqueles pacientes com gláceo de 9, comatosos, sedados, ventilação mecânica, que é muito difícil, o exame neurológico, eles não são cooperativos, né? Fica dificultado. São os pacientes que normalmente nós monitorizamos invasivamente. Então, basicamente, todo paciente que você pensou em colocar, monitorizar a pressão intracraniana, você também deveria pensar em monitorizar a pressão tisular de oxigênio e o metabolismo com a microdiálise. Você também pode monitorizar os pacientes que são lesão cerebral aguda moderada, mas que você prevê uma deteriorização ou que já estão deteriorando. Por exemplo, pacientes com vasospasmo com DCI, né, com isquemia cerebral atrasada. Que o paciente inicialmente ele tinha um Glasgow de 12, 10, e ele está progressivamente piorando esse Glasgow, ou ele está progressivamente apresentando sinais vocais que você está suspeitando que isso possa ser DCI, vasospasmo, e aí você vai monitorizar. E a microdiálise é sempre um contexto de uma estratégia de monitorização multimodal. Só a microdiálise é muito difícil interpretar o que está acontecendo com o cérebro, né? Porque todos esses metabólitos que nós somos capazes de medir na microdiálise, eles fazem parte do metabolismo normal das células. Então, só eles podem significar coisas diferentes. Então, você precisa saber como é que está a pressão intracraniana e como é que está o oxigênio. Nos pacientes, e onde monitorizar? Essa é a grande questão, que até hoje não se sabe muito bem. Porque a questão é que se você monitoriza uma área, lembra que é uma monitorização focal, tanto a PbTO2 quanto a microdiálise. Você vai só saber o que está acontecendo realmente naquela. Para você dizer que aquilo ali é verdade para o resto do cérebro, é muito difícil. É claro que se você está monitorizando uma normal, maior a chance disso refletir o que está acontecendo no resto do cérebro também. Se você está monitorizando numa área já morta, né, na área core do insulto, os seus valores vão todos ruins. E você já sabia que aquela área não estava. Então, o que é mais recomendado é você tentar monitorizar na área de penumbra, então próximo da lesão, mas que seja com a aparência normal do cérebro, guiado por imagem, guiado, ou se você está colocando durante a cirurgia, guiado pela visão direta. O que acontece é que, então, normalmente, pacientes com trauma crânico, com TCE, geralmente a gente coloca no lobo frontal não dominante, provavelmente o direito. Mesma coisa para hemorragia subaracnoide se for difusa. Se você tiver uma área que é mais concentrada de hemorragia subaracnoide, mais local, ou se você suspeita vasoespasmo, guiado pela tomografia, você vai colocar na área de risco. Então, o que geralmente acontece é que o catéter, quando é paciente com alto grau, né, poor grade, ou seja, com score WFNS 4 ou 5, esses pacientes já estão normalmente ventilados, né? E você coloca no contexto de talvez cirurgia, esses pacientes vão ficar com catéter na área, geralmente o watershed entre a artéria cerebral anterior e o território da artéria cerebral média, que é uma das áreas mais suscetíveis, né? De isquemia, de complicação. Mas se você tiver um vasoespasmo depois, na circulação posterior,
sua monitorização vai continuar a ser normal, mesmo você tendo um evento acontecendo. Então, isso é importante saber. A microdiálise, ela está refletindo aquela área que está sendo monitorizada. Se o insulto está acontecendo em uma outra área, você não vai ser capaz de detectar. Por isso é que você não pode simplesmente só basear a sua estratégia de tratamento na monitorização invasiva, principalmente em PBT2 e na microdiálise. A pressão intracrânica, intracraniana, ela geralmente é mais global, né? Por isso é que exame de imagem, exame clínico, tudo faz parte da interpretação e do manejo desses pacientes. Então, sempre quando você põe um catéter, você tem que tomografar para saber exatamente onde ele está. Então, como é que a gente interpreta? Como você já sabe, mas só para relembrar, você tem glucose, entra na célula, no citoplasma. A glicose sofre convertido em piruvato. E o piruvato, então, entra na mitocôndria, transformado em acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs. E aí você tem a cadeia de transporte de elétrons, que é o que produz energia, né? ATPs. O processo de transformar glicose em piruvato, ele também produz ATP. Se por alguma razão o piruvato não puder entrar na mitocôndria, ou a mitocôndria não estiver funcionando, ou se você não tem oxigênio, se você não tem substrato suficiente, o piruvato pode ser formado em lactato. O lactato, si próprio, pode ser captado para produzir mais energia, mas essa transformação de piruvato em lactato, ela produz 2 ATPs. Então, ela produz menos eficientemente energia, que é o metabolismo normalmente anaeróbio, mas produz energia. Além disso, você tem, no próprio ciclo de Krebs, você pode ter produção de citrato, e o citrato em si pode levar à produção de glutamato. Então, você tem um ciclo do citrato que relaciona diretamente com o glutamato. E do outro lado, você tem glicose, que pode ser também convertida em glicerol, e elas também pode ser convertida, também pode ser, entra no metabolismo do fosfolipídios. Então, isso é o que acontece normalmente entre si. Por exemplo, através da acetilcoenzima A. Então, os valores médios do fluido extracelular cerebral são esses aqui. Então, glicose mais ou menos 1,7, 2, lactato em torno de 2,9, 2,5, piruvato normalmente em torno de 120, e o glutamato, glicerol 80. Isso tudo aqui também seria num tecido cerebral saudável. Tá? No tecido cerebral que está já lesionado, pode ser um pouco diferente. Então, o primeiro valor que nós temos é a glicose, que é bastante importante. É o único jeito de você detectar neuroglicopenia. E neuroglicopenia é associada à mortalidade, a gente sabe, e a desfecho desfavorável. A glicose é o substrato primário do cérebro. E os valores de referência que nós normalmente usamos para guiar a terapia é uma glicose medida pela microdiálise menor que 0,8 a 1 milimols por litro. Glicose elevada no líquido extracelular também é associado com desfecho desfavorável. Só que a gente não tem um cutoff exato para isso. Normalmente, os valores de glicose deveriam ficar em torno de 2, muito mais elevado que isso pode ser considerado
momento da glicose, isso também é deletério, tá? No cérebro normal, sem lesão, os níveis de glicose do sangue são diretamente relacionados com os níveis de glicose do tecido cerebral, tá? Então, qualquer manipulação periférica da glicemia, você pode ter alteração também dos níveis de glicose cerebrais. Isso está um pouco comprometido no cérebro com a lesão cerebral aguda, mas ainda se vê uma correlação. E a glicose é um marcador muito rápido, porque os que aumentam muito a demanda ou que diminuem muito a entrega de substratos fazem a glicose cair rapidamente. Então, por exemplo, isquemia pode gerar uma glicemia rápida, convulsão, corticosphere depolarization também, principalmente corticosphere depolarization, né, que é aquela onda de despolarização cortical, que é um fenômeno elétrico, mas não é uma crise convulsiva. E você gera, junto com essa onda de despolarização, você tem uma onda de isquemia em todo o córtex cerebral, e isso faz a glicose cair abruptamente. Depois da glucose, a gente tem o lactato, da glicose, a gente tem o lactato e o piruvato. Então, principalmente nos estudos mais antigos, o lactato era muito usado como variável de interesse para o desfecho. O desequilíbrio entre oferta de oxigênio e substrato e o consumo. Então, o que pode gerar um aumento do lactato no fluido extracelular? Geralmente maior que 3 ou 4. Tá? Isquemia, hipóxia ou aumento da demanda. Por exemplo, febre, como eu falei, corticosteroid depolarization, inflamação, tudo isso pode aumentar. Mas o lactato ele também pode aumentar num contexto de hiperglicólise, que simplesmente significa que a glicose está sendo muito degradada em piruvato, parte desse piruvato está entrando no ciclo de Krebs, mas está acumulando piruvato, a glicólise está acontecendo em níveis muito elevados, e aí acaba desviando o ciclo para o lactato também. Então, você aumenta a produção de lactato. Isso acontece no metabolismo aeróbico. Isso acontece em tecido cerebral. Tecido cerebral que sofreu lesão cerebral aguda, ele é muito suscetível a esse fenômeno de hiperglicólise aeróbica. E a hiperglicólise aeróbica, ela não é deletéria a não ser que exista uma alteração da relação lactato-piruvato, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E o lactato também pode ser elevado no contexto de disfunção mitocondrial. Então, você tem oxigênio, você tem substrato, você tem glicose, mas a mitocôndria não está funcionando corretamente, então você não consegue fazer o ciclo de Krebs funcionar. Tá? Poucos estudos, mas existem, também já viram que piruvato baixo, independente de como está o lactato ou outras variáveis, normalmente abaixo de 50, ele pode ser independentemente associado a um desfecho ruim. Então, na verdade, o que é importante é a interação da glicose, do piruvato e do lactato. Porque necessariamente variações na glicose vão gerar variações no piruvato e no lactato. Então, normalmente a gente tem glicose, que é chamado piruvato entra em mitocôndria, sobrou um pouquinho de piruvato, é produzido no lactato. A isquemia não chega a glicose e não chega oxigênio. Então, a produção de piruvato ela é reduzida, se está baixo, porque a glicólise está acontecendo, mas tem menos glicose disponível para fazer a glicólise. Né? E você não tem tanto oxigênio. Então, o piruvato ele pode participar um pouco
do ciclo de Krebs. Então, você pode ter a geração de pouco ATP pela via aeróbica, mas normalmente, como você não tem oxigênio disponível, que é o que acontece com a hipóxia também, você tem um desvio do piruvato para produzir lactato e gerar energia anaerobicamente. Tá? Então, isso que acontece na isquemia e na hipoxemia, hipóxia cerebral. Quando você tem disfunção mitocondrial, você tem glicose suficiente, tem piruvato suficiente, mas piruvato não está sendo usado no ciclo de Krebs por causa da disfunção da mitocôndria. Então, você tem o acúmulo de lactato também. Embora o piruvato esteja normal, o lactato aumenta mais. E aí, por isso é que o parâmetro mais estudado, o que mais tem relação com desfecho e com detecção de lesão cerebral secundária é a relação lactato-piruvato, tá? Porque ela representa justamente esse balanço do estado de redox da célula. Outra coisa que é importante é que o lactato-piruvato é uma medida quantitativa. Então, mesmo que os valores de glicose, piruvato, de lactato e piruvato estejam muito baixos ou muito alterados, que geralmente quando tem um erro, o erro é em tudo, é na glicose ou piruvato, a relação ela pode estar presente. Então, ela pode ser interpretada mesmo assim. Né? E um aumento da relação lactato-piruvato, que geralmente é maior que 25 ou 40, 25 já é elevado. Acima de 40 a gente considera como crise metabólica, que é a maior associação com desfecho desfavorável. Pode ser porque você não tá chegando oxigênio, não está chegando substrato energético, não está chegando glicose, ou isquêmico, mas também pode ser por causas não isquêmicas, como a hiperglicólise, que eu expliquei, e como a disfunção mitocondrial. Normalmente a hiperglicose ela não gera um lactato piruvato elevado, a não ser que ela esteja realmente em excesso e trazendo já uma disfunção energética. E aí ela deve ser tratada, se possível. A disfunção mitocondrial vai aumentar mais. Então, conseguir discernir se isso é um evento hipóxico isquêmico ou se isso é um evento metabólico primário, digamos, pela disfunção energética metabólica que a lesão cerebral aguda pode causar, você precisa interpretar os valores de lactato piruvato num contexto com PbTO2 e com os valores individuais de lactato e piruvato. Então, por exemplo, se você tem uma relação lactato-piruvato aumentada maior que 25, num contexto de baixa PbTO2 e baixo lactato, isso é isquêmico. Ou é um problema de fluxo. Se você tem uma relação lactato-piruvato aumentada, mas com um piruvato que pode ser normal ou até mais elevado, então, mais que 120, isso, e a PbTO2, isso provavelmente indica uma disfunção mitocondrial. Glutamato. Glutamato tem menos evidência que lactato piruvato, da relação lactato-piruvato e que a glicose, mas ele é bastante interessante, porque o glutamato é um aminoácido, mas também é um neurotransmissor. E o excesso de glutamato, ele causa lesão cerebral secundária, que esse mecanismo chamado de excitotoxicidade, tá? Que pode desencadear a apoptose celular dos neurônios e é associada a um desfecho ruim. E o que causa esse aumento de glutamato normalmente são fenômenos elétricos, né? Que você tem crise convulsiva, você tem cortical spread depolarization, mas também fenômenos isquêmicos, porque você prejudica a captação de glutamato pelo astrócito. Você pode ter um aumento de glutamato e isso sinalizar para o neurônio a apoptose. Então, a excitotoxicidade é um fenômeno que acontece em pacientes com trauma e com radiosuperacnoide.
Então, normalmente, quando você tem um glutamato aumentado, sempre pesquisar a crise convulsiva, mas também ficar atento que pode ser um evento isquêmico catastrófico. E por último, fica o glicerol. O glicerol faz parte da membrana. Em teoria, quando você tem lise celular, você tem liberação do glicerol no fluido extracelular, no contexto de estresse oxidativo. Mas ele também, como a gente viu no início, ele também é um metabólito de outros ciclos da glicose, né? E leva à produção de fosfolipídios. Então, é inespecífico. Então, ele não é um marcador bom. Ele é medido, mas interpretação muito difícil. Além disso, se as concentrações sistêmicas de glicerol estão aumentadas, ou por drogas, ou porque recebeu glicerol exogenamente, isso também vai mudar a concentração cerebral do glicerol sem necessariamente refletir lesão celular do cérebro. E não tem uma relação bem definida com o desfecho. Então, de todos esses valores, o principal é a relação lactato-piruvato. Então, para resumir, basicamente, quando você tem um mecanismo de isquemia ou de hipóxia cerebral, a pressão intracraniana pode estar alta ou pode estar normal ainda. A pressão parcial de oxigênio tisular vai estar baixa. A glicose, medida pela microdiálise, também vai estar baixa. E o lactato vai estar alto. O piruvato pode estar baixo ou até normal, mas o que importa é que, se o lactato está mais alto do que, muito mais alto do que as mudanças no piruvato, você vai ter uma relação lactato-piruvato aumentada. E isso vai sinalizar um insulto secundário. E o glutamato, como a gente viu, ele pode estar normal, ou se for um evento realmente catastrófico, ele pode estar aumentado. No caso de neuroglicopenia, normalmente, a pressão intracraniana e a PVTO2 vão estar normalmente, se esse evento de neuroglicopenia foi causado por uma hipoglicemia, né? A glicose, por definição, ela vai ter que estar baixa, e como consequência, tanto o lactato quanto o piruvato vão baixar também. Por isso é que normalmente a relação lactato-piruvato ela pode estar normal. Tá? Na maioria dos casos ela está normal. Embora possa aumentar, normalmente ela está normal. E o glutamato é variável. No caso de disfunção mitocondrial, normalmente a mesma coisa, pressão intracraniana e a PVTO2 podem estar normais, a glicose está normal, o lactato vai estar alto, o piruvato também vai acumular, mas em menor proporção que o lactato. Então isso vai gerar uma relação lactato-piruvato aumentada e o glutamato é variável. E no caso de crise convulsiva ou outros fenômenos elétricos, de oxigênio pode diminuir, principalmente se você tem na cortical spread depolarization, você tem um mecanismo isquêmico associado. A glicose pode estar normal ou mais baixa, lembra que eu falei anteriormente, que a glicose pode cair abruptamente quando você tem um aumento muito grande da demanda, né, como o caso da crise convulsiva. O lactato pode estar normal abaixo, piruvato normal, desculpa, lactato normal a alto, piruvato normal abaixo, e a relação lactato-piruvato pode estar normal ou elevada, mas normalmente o glutamato vai estar elevado, porque é a citotoxicidade. Qual o problema? O problema é que pouquíssimas dessas coisas a gente consegue realmente tratar. Né? Por exemplo, no caso de isquemia e hipóxia, estando a pressão intracraniana elevada, ela é a primeira linha de tratamento, então vai focar em baixar a pressão intracraniana. Mesmo tratando a pressão intracraniana, PB2 continua baixa, então a gente vai desviar para o fluxograma da PBTO2 para tentar otimizar e manter acima de 20. E a verdade é que tratamento específico da microdiálise a gente não tem. Neuroglicopenia, o tratamento é dar glicose. Esse é fácil.
Disfunção mitocondrial não tem terapia. Então, você vai identificar, mas não tem muito o que você fazer a respeito. Crise convulsiva, você não convulsiva, eram quimiodiálise. Então, tratamento é medicação antiepiléptica, né? Então, é isso. Então, para mensagens assim, finais, todos os valores obtidos pela microdiálise cerebral têm que ser interpretados como parte de uma estratégia multimodal. O valor individual não diz nada, e é importante interpretar a tendência, porque você pode ter erros de medida. Lembra que é um flush, isso tudo pode perturbar a avaliação. Então, é a tendência, geralmente nas últimas 3 horas, que vão refletir o que você quer saber. É que não permite uma intervenção muito rápida, porque ela reflete o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, e não o que está acontecendo agora, necessariamente. É que, para a prática clínica, ela não é muito explorada. Ainda não tem nenhum benefício de que uma terapia guiada por microdiálise ou microdiálise integrada à terapia guiada por pressão intracraniana e pressão de perfusão cerebral tem algum benefício. Ainda estamos estudando para ver se a pressão parcial de oxigênio tem benefício em guiar a terapia. Então, microdiálise ainda está mais longe ainda disso. O melhor parâmetro, se você tiver que escolher um, é a relação lactato-piruvato. E pode estar elevado tanto em eventos isquêmicos quanto em eventos não isquêmicos, como disfunção mitocondrial. Mas a disfunção mitocondrial com crise metabólica, ela é perigosa como uma lesão isquêmica. Tá? Eu queria agradecer por vocês terem ouvido essa pequena apresentação. E se tiverem alguma pergunta, podem me escrever. E se quiserem alguma da bibliografia que eu citei, também pode me escrever e eu mando os artigos para vocês. Obrigada. Tudo bem? Oi, Elisa, muito obrigado pela sua presença. Nada. Ficou meio curto, mas. Ainda estamos gravando e, Ah, e queria fazer umas perguntas aqui para a parte da discussão. claro. Eh, a primeira pergunta, eh, Elisa, é que eu queria saber um pouco da parte prática, né? Como, tecnicamente, como que acontece isso lá com vocês? Uhum. Como é a organização do serviço em termos de enfermeria? Se tem alguém, se isso aumenta o trabalho das enfermeiras, se isso tem que ter uma pessoa somente para isso, ou como funciona tecnicamente essa parte da microdiálise com vocês? O que acontece? Durante o dia, eu tô lá e os fellows que estão fazendo pesquisa estão lá. Então, para os enfermeiros, a gente faz as medidas de hora em hora. E para analisar, demora uns 5 minutos. Tá? À noite, nós não estamos lá. Os médicos de plantão não fazem. Não dá. Eles 6, geralmente para 35 leitos, um pouco diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem, né, a orientação da MIB, que não pode ser mais de um para cada 10 pacientes. Então, os médicos não fazem. Então, fica
a cargo dos enfermeiros. Porque aqui na Bélgica, os enfermeiros, eles têm normalmente tem um enfermeiro para cada paciente ou um enfermeiro para 2 pacientes. Então, eles não tem técnico, né? Tem pouquíssimo técnico de enfermagem, eles ajudam mais só no... Então, o enfermeiro que faz basicamente tudo. Então, para os enfermeiros é bastante problemático, isso é uma queixa frequente. Então, eles não fazem hora em hora, eles fazem a cada 2 horas ou quando eles se lembram, ou tem tempo para fazer. Então, assim, para a gente usar para guiar terapia, aqui no Erasmus a gente ainda não usa, a não ser durante o dia, que, por exemplo, tem uma discussão, e aí o professor Taconi podemos dizer, olha, é isso que está acontecendo, sugerimos isso, isso, isso. Mas no dia a dia, a microdiálise ainda é usada primariamente para pesquisa no nosso centro. Outros centros com mais dinheiro, por exemplo, em Lausanne, eles contrataram uma enfermeira específica que só trabalha com a microdiálise. Então, essa pessoa ela é paga para fazer as medidas da microdiálise. Então, aí fica muito tranquilo, né? Dá para fazer até de meia em meia hora, porque você tem uma pessoa dedicada exclusivamente a isso. Mas sim, eu acho que um dos grandes problemas de implementação maciço da microdiálise é a questão que isso tem que ser feito por uma pessoa, né? Não é uma manutenção contínua. A mesma empresa que desenvolveu comercialmente a microdiálise, ela também desenvolveu um outro método de análise, que é imunoenzimático. O problema é que o piruvato não está sendo medido. Então, você agora só consegue medir glicose e lactato. E aí não adianta. Como eu falei, a relação lactato-piruvato é o que é o mais interessante da microdiálise. Então, e além disso, é uma medida contínua, você não precisa trocar reagente, nada. Então, mas você também não pode coletar as amostras, né? Se você depois quiser analisar para outra coisa, por exemplo, citocinas, você pode analisar. Você depois não consegue, você não consegue coletar as amostras. E tu sabes quanto está, qual é o valor de um kit de microdiálise, assim, mais ou menos? É. Então, os reagentes, que é o mais caro, custam em torno de 2.000 euros. E eles Nossa, duram só 5 dias. Então, em teoria, a companhia diz que o catéter só pode ser utilizado por 5 dias. Dos centros coleta mais dias enquanto o catéter está funcionando. Então, você troca de reagente. Às vezes, você usa mais de 2 kits de reagente por paciente. Então, fica caro. E isso é uma coisa que, por exemplo, aqui na Europa, ela não é reembolsada, né? Então, como não podemos cobrar o paciente por isso, mas também o sistema de saúde público não reembolsa a utilização disso. Então, a gente consegue fazer porque temos o financiamento pela pesquisa. Mas isso na situação do meu hospital, né? Mas, por exemplo, na Bélgica, esse catéter ele não é reembolsado. Então, para implementar em vários centros não é possível. entendi. Tá, e agora vamos a imaginar que tu estás no dia e que tá andando tudo normalmente e daí, por exemplo, eu queria pensar em como individualizar o tratamento, né? Que eu acho que é isso que a Que é a grande... microdose pode fazer. Gostei muito do exemplo do despertar do paciente, do stop da sedação, né? De manhã. Uhum. Daí imagino que se o lactato piruvato começa a subir, então tem que sedar de novo, porque não está. Daí ficou claro. Eh, Também o contrário, né? Às vezes a pressão intracraniana ela sobe um pouco, o paciente está acordando, está tossindo, tem um pouco de hiperemia, mas o metabolismo ainda está ok. E aí, nesse caso, você pode tolerar uma pressão intracraniana talvez um pouco mais alta do que você normalmente. Legal, é se individualizar. E lá na parte da neuroglicopenia, queria explorar um pouco mais isso, porque não sei se tem diferença do paciente diabético ou não, aquele que está mal controlado ou não.
tem agora muitos estudos falando sobre a individualização dos níveis de glicemia, né? Daí, baseado na hemoglobina glicada. Daí, queria saber se vocês tinham alguma experiência com isso, se talvez uma hemoglobina glicada mais alta, vocês estão vendo níveis mais altos de glicose cerebral, como se tem algum dado sobre isso. Eu não tenho um artigo que tenha investigado especificamente isso, mas existe em pacientes agudos, né, não previamente diabéticos, que estão com hiperglicemia agora no contexto de inflamação, etc. Realmente existe uma grande correlação entre a glicose, a glicemia e a glicose do tecido no fluido extracelular. E isso, tendo a microdiálise, é bastante importante, porque principalmente por causa dos estudos feitos na Carl Leuven, eles utilizam um controle glicêmico um pouco mais estrito do que a gente está acostumado a usar em outros lugares, né? E com a microdiálise você consegue perceber quando isso é demais. Sim, Porque às vezes a glicemia está bem controlada, mas o cérebro está neuroglicopênico. Então, nesses pacientes, principalmente trauma, normalmente a gente tolera, depois que a gente começou a usar a microdiálise, a gente começou a tolerar um controle glicêmico menos estrito, né? Porque antes era realmente era normoglicemia. Agora a gente tolera níveis maiores, 140, 180, contando para poder ter uma proteção maior para o cérebro. E nos casos da HSA, tu falaste aí do vasoespasmo. Então, tô tentando imaginar, né? Então, imagino mais ou menos assim. A microdiálise pitou, né? Alarme. Imagino que o lactato piruvato aumentou, 25, 30. Mas o Doppler transcraniano, ele é normal. E a PT-IO2, ela é normal. Então, daí que A eu gente faço? faz a gente desce para perfusão, para fazer e tomografia de perfusão. Porque nesses casos a gente utiliza muito, principalmente se o paciente estiver sedado, né, que eu não posso avaliar clinicamente. Sim, A gente utiliza muito a monitorização multimodal para desencadear, fazer o exame de imagem. E o eletroencefalograma contínuo, que nós temos a sorte de ter, eletroencefalograma contínuo sim. na unidade, ele também é muito sensível. Então, normalmente, o que você vê é que o eletro começa a mudar e o lactato piruvato, a relação lactato piruvato começa a aumentar. Aí, esses pacientes, eles vão para tomografia, normalmente a gente acha já distúrbio de perfusão, né, um mismatch, e esses pacientes, ou a gente começa já o aumento da pressão, mas normalmente eles já estão, e aí normalmente esses pacientes vão para o tratamento endovascular, que aqui no Erasmo é muito fácil, né? A gente tem uma neuroradiologia muito forte, então a gente vai logo para a segunda linha de tratamento endovascular muito rápido. Legal. Legal. E, da tua experiência, Eli, quais tu achas que são os pacientes que mais funciona isso? Em que tipo de pacientes tu acha, olha, se eu tivesse que escolher, porque na teoria todos podem ter Uhum. É. hipoxia isquêmica, hipoxia anêmica, hipoxêmica, todos. Uhum. Mas se tu tivesse que escolher um, falar, olha, eu acho que o TCE é o melhor, o HSA é o melhor, o onde eu pessoalmente vi os melhores resultados foi nesse tipo de paciente. Qual seria esse paciente para ti? Então, no TCE, não só porque tem muito mais publicação no TCE, porque, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, eles não utilizam PbTO2 e, consequentemente, microdiálise nos pacientes com hemorragia subaracnoide. Geralmente, eles utilizam mais no trauma.
você tem uma evidência muito maior no trauma, mas principalmente pacientes jovens, esses pacientes fazem muito distúrbio metabólico. Então, pacientes com TCE, principalmente. É, na minha prática, né, é o que a gente mais vê tendo alteração. O problema da hemorragia subaracnoide é que se você escolhe o lugar certo, onde vai ter o vasoespasmo, é perfeito. O problema é que se esse paciente ele já é monitorizado logo de cara, porque ele é Lá. poor grade, você não sabe, entendeu? Às vezes Ok. o vasospasmo é no outro lugar. Se o vasospasmo é difuso, ok. Mas se ele é localizado em algum outro lugar, você não vai, com essa monitorização, você não vai detectar. Claro, porque daí acabamos de ter um paciente lá no hospital com um aneurisma da cerebral posterior e o vasoespasmo era todo anterior. Então daí, É. imagina, né, tá no frontal direito, mas o vasoespasmo é Uhum. na Aí você vai cerebral do detectar. outro lado, não vai ver. Tem que ainda fazer o Doppler ou fazer Doppler, o exatamente. eletro. Exatamente. Legal. E agora, por último, Eli, última pergunta. Gostaria Uhum. de saber quais são as pesquisas mais atuais em microdiálise agora? Qual vai ser o caminho que vai seguir a microdiálise nos próximos anos? E se tu achas que isso, as pesquisas vão levar a Uhum. ferramentas incorporadas de uma maneira mais um pouco Uhum. geral, assim, mais assequível para o resto das unidades, das UTIs. Eu acho que a primeira coisa é a tecnologia evoluir. Então, eles estão tentando resolver o problema do piruvato. O piruvato é muito instável. Então, mesmo na medida normal, né, com o analisador e tudo, é um dos que mais dá erro. Então, eles estão tentando consertar esse problema, porque você tendo a monitorização contínua, você tira o peso da enfermagem, né? Então, assim, é automático, é igual um catéter de PP2, é igual uma PIC, tá lá o valorzinho aparecendo e você pode usar. Então, eu acho que isso é uma coisa. Outra coisa é quebra de patente, né? Porque essa empresa elas ainda tem um monopólio da microdiálise comercial, então o custo ainda é mais alto. É possível, em teoria, fabricar algumas das coisas localmente, né? Tipo o dialisato, o líquido, os reagentes, em teoria você poderia, mas também exige muito trabalho, né? E tem a questão da patente. As pesquisas mesmo, a gente está conduzindo uma pesquisa lá no hospital, em que pacientes que têm crise metabólica, então lactato piruvato maior que 40 por 3 horas consecutivas com trauma, nós estamos dando fontes, um suplemento alimentar, por exemplo, corpos cetônicos, para tentar desviar um pouco o metabolismo para fora da glicose e para utilizar corpos cetônicos como fonte energética. Tem alguns estudos sendo feitos e tudo isso é feito com a microdiálise cerebral, principalmente pacientes com trauma. É para onde a pesquisa está indo. E, e tem estudos também tentando correlacionar medidas de autorregulação cerebral com metabolismo, para você também tentar ter, né, uma pressão de perdão cerebral otimizada, mas também otimizada não só pela autorregulação, mas também pelo metabolismo. Então, realmente individualizar a terapia para aquele paciente. Eu acho que é isso que com a monitorização multimodal traz, é você tentar, você tem os guidelines, mas aí você tenta ver para a fisiologia do paciente o que você deve fazer, né? Então, eu acho que é isso, o futuro é esse. A gente ainda precisa de mais tempo para a microdiálise fácil de ser utilizada, mas eu acho que a tendência é ser. É uma técnica que existe já há bastante tempo, né? Então, assim, tem publicação com microdiálise desde a década de 80. É. Então, Ah, espero bom. que isso avance. É muito bom, Eli. De verdade, muito obrigado pela aceitar o Nada, convite, obrigada pelo convite. pela discussão e espero a gente consiga se reunir daqui a pronto para discutir mais
mais coisas lá no Erasmus. Isso, seria ótimo. Tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Ah, tchau.